da Galeria de Arte Albuquerque e Lima para lhe falar de uma exposição coletiva que está patente até o próximo dia 18 de novembro. Mas antes de falarmos desta exposição coletiva, são vários artistas, como o próprio nome diz. Professor, eu penso que é importante partilharmos com os nossos ouvintes, relembrar aos nossos ouvintes que o Amamed, o mundo, o universo de Amamed continua mais um mês, até o final do mês de novembro, até 27 na Previdência Portuguesa. Na Galeria da Mutualidade. Isto pode ser encarado como as pessoas gostaram tanto que quiseram continuar a ver, prolongar um pouco a oportunidade de ver a obra de Amamed. E a própria Galeria Albuquerque e Lima foi dada essa oportunidade de continuar a exposição. E como, de certa forma, é um espaço dentro da cidade que nós, de certa forma, respeitamos muito e gostamos muito, aproveitamos essa oportunidade e prolongamos essa exposição até cerca de mais um mês, até 27 de novembro. Inclusivamente com esta aqui, atendendo a esse prolongamento, com esta aqui que nós temos, portanto, que se chama a Vivacidade Moderna, que é uma coletiva, nós vamos prolongá-la também até 18 de novembro. Portanto, recapitulando, vamos ter esta exposição aqui, Vivacidade Moderna, uma coletiva de vários autores, e vamos manter-nos, e então eu pessoalmente, como artista plástico, apoiado para Albuquerque e Lima, é evidente, na Galeria da Previdência, nesse espaço nobre da cidade, que temos muito prazer em estar lá, e será até 27 de novembro. Fica aqui. Portanto, este convidamos os nossos amigos, de certa forma, não só vir visitar esta exposição daqui, mas inclusive a outra em que continuamos. De certa forma, uma reposição da exposição foi feita na Ordem dos Médicos, ainda em maio, não é? Enfim, haja mais novos elementos, enfim, novas pinturas, mas de qualquer forma o espírito é mesmo, era mostrar a pintura e a escultura. Esta exposição aqui resulta do facto da nossa presença numa feira internacional de arte. Tivemos no Algarve, uma feira internacional, e o meu staff, Luís Albuquerque e a Patrícia, fizeram contactos com vários autores que acabaram por convidar e virem, de certa forma, honrar a sua presença na nossa galeria, na Albuquerque e Lima, aqui nesta, portanto, área expositiva que está mesmo à frente do Parque Infantil da Solon. Muitas vezes há dificuldade em chegar cá. Identificar, e uma forma fácil é, precisamente, a galeria que está em frente ao Parque Infantil da Solon. Tem nada que saber. E que exposição é esta? O que é que nós podemos aqui ver? Temos aqui vários autores, não é? E um deles, até porque está neste momento, enfim, junto da porta e é muito aparente, é precisamente Elo Plantier. Elo Plantier é uma muralista que utiliza cores alegres, como podem ver, muito expressivas, e que não só, de certa forma, aparece em interiores, pintando, como sendo muralista, muitas vezes faz arte externa. Portanto, se convidarem, se alguém a convidar, se estiver interessado, ela vai aos muros das residências, e de certa forma vai pintar aquilo que a própria pessoa combina com as pessoas e de certa forma depois... Ou seja, utiliza um pouco de street art, não é? Um bocado isso. Não só ela está em interiores, e em interior já mostra, de certa forma, um figurativo muito apelativo, não é? Isto tanto fica bem no interior de uma galeria, como, enfim, as suas pinturas ficam bem, enfim, tipo street art. O tipo de cor, o tipo de materiais que utiliza, são materiais persistentes à corrosão, enfim, à intempérie e tudo isso, e que permite, de certa forma, levar a arte não só ao interior das casas, ao interior das galerias, mas efetivamente... No fundo, escarrapacha aos nossos olhos. Isto é um dos exemplos aqui, de se vir, e inclusivamente, se não se importar, e pergunhando um bocado no Altangrã, temos aqui, precisamente, uma em que é representada a Frida Kahlo. A figura de Frida Kahlo é uma figura muito conhecida, foi representada, ela própria foi artista plástico, enfim, sofria imenso porque tinha muitas dores, ela vivia com fixador externo na sua coluna e não teve uma vida fácil,
enfim, o facies habitual e aquelas sobrancelhas muito típicas da Frida Kahlo. E, por outro lado, também o espírito e, de certa forma, a pintura da Piera, da Eloplantia. E aquela frase é sintomática, não é? Viva a vida, né? Viva a vida. Apesar das dificuldades, do sofrimento da Frida, ela era uma mulher que gostava de viver. Gostava de viver. Ela própria também é artista plástico, mas foi uma figura, de certa forma, que se eternizou entre os artistas plásticos. Temos aqui, mais uma vez, a Beverly Smith Martin. Deixa-me voltar aqui para trás. Para Beverly Smith Martin a quem nos está. Vem da África do Sul, não é? Pronto. Agora está entre nós, trabalha entre nós e pinta entre nós, com os seus rostos. Nós apreciamos muito, enfim, a expressividade de Beverly. Beverly pinta faces muitas vezes e utiliza a cor para transmitir a emoção, não é? Poderia às vezes, enfim, seriam os traços fisionómicos, enfim, a contratura que havia de alguns músculos dariam a tristeza, a riqueza. Não, ela utiliza de uma forma muito engraçada, não só isso como a cor. Às vezes é a cor que expressa o sentimento que nos traduz as faces. Nós apreciamos muito isso, porque até já ensinámos a anatomia artística, era muito importante a face. A face na transição, a face é a alma da pessoa, está ali a alma da pessoa, e a sua representação é muito interessante neste caso, de Beverly. Surpreende-nos, de certa forma, enfim, fugindo das faces, vem-nos surpreender, por exemplo, com esta Three-Way Road Abstract, enfim, alguma preocupação no onírico, nos sóis negros e esta árvore, com as raízes soltas e com as raízes visíveis, ou então, numa outra figuração que nós temos aqui, enfim, que é dos abstratos. Lembro-me que já esteve aqui, inclusivamente, muitas vezes com as suas paisagens abstratas. Há sempre essa preocupação de sair para o etéreo, um certo romantismo, traduzido de outra forma. Um cromatismo diferente, depois, é da Piera Sucher. No fundo, acabou por ser, enfim, uma estudiosa das belas artes, na Escola de Nudez de Grand-Chaumière, foi design de arquitetura e têxtil, e que geralmente acaba por dizer que o traço é de facto a sua, e o desenho é a sua, e a cor, o sentimento. Portanto, ela tem sempre essa preocupação. O desenho é o ponto de partida das suas obras e a cor é a expressão das suas emoções e alma. Temos aqui, enfim, várias variações representando várias emoções. Temos aqui, inclusivamente, também Piera Sucher, com a sua expressividade, enfim, com a cor. Está representada aqui em vários quadros. Um artista muito curioso também que nós trazemos nesta é Mutis. Mutis tem um grafismo espetacular. Muito África, não? Exato. Talvez exato, com máscaras. Quer dizer, eu lembro-me um bocado de Malangatana, mas Malangatana é diferente. Malangatana, o estilo é mais africano, as máscaras são africanas, o vermelho e negro, aqui as cores são mais europeias, de certa forma, não é? Pois muitos, enfim, quer a sua corrente pictória seria o cubismo, e as suas obras apresentam figuras mutantes e imaginárias, uma explosão de cores e danças de movimentos estranhos, não é? É uma viagem ao mundo primordial das nossas infâncias, enfim, das nossas figurações. Realmente, quem nos acompanha através do Facebook pode ter esta oportunidade de ver estas obras
que estão em exposição até ao próximo dia 18 na Galeria de Arte Albuquerque. Aqui muitos, por exemplo, neste quadro que ele designa por ela, no seu belo e amarelo, enfim, aqui predomina efetivamente o amarelo. E depois aquelas figuras estranhas, aqui, em movimentos, enfim, como se estivessem contorcendo, enfim, é uma representação, um cubismo, digamos, há muitos. Um outro artista que nós temos entre nós, pronto, já agora, temos a volta na galeria, quer dizer, é que nós, além de falar, depois vamos estar, Mário Costa. Mário Costa, que temos tido várias vezes na nossa galeria, enfim, com as suas figuras, geralmente a representação de atividades populares, da pesca, da feira, e figuras humanas representadas. Nós, por exemplo, nesta aqui, vemos o barco ao fundo e as pessoas numa faina do mar, a recolher as redes, que também nos honra muito na sua presença aqui. Também é um registro completamente diferente dos outros. E foi essa a nossa preocupação, nos contactos que fizemos na feira, trazer vários representantes de várias escolas, de forma, enfim, que as pessoas, cada uma com o seu gosto, porque acaba por haver na arte isso. Quer dizer, as pessoas têm direito a fazer a sua opção e a fazer o seu gosto. E nós defendemos que o público deve ser soberano. Não se deve levar as pessoas, ou, como é que é dizer, fechá-las dentro das opções estéticas dominantes, mas deixar, efetivamente, que elas façam a sua apreciação. Ou seja, mostrar o que existe. Exato, que eles façam a sua seleção. Nós notamos por vezes que, na parte das artes plásticas, nós vamos um bocado à frente demais, não é? O público acompanha-nos mais lentamente e com mais dificuldade. Por o contrário, também, o público também acaba por punir aqueles que ficam atrás demais. Portanto, tem a haver, geralmente, um meio termo, e nós sempre defendemos que é o público que deve ser dominante. O público não se deve deixar, como é que dizer, condicionar por os marchandar. O público deve optar, deve fazer as suas exigências, deve exigir rigor, beleza, sinceridade, mas efetivamente ele é que deve ser soberano. Foi sempre essa a nossa postura em relação à arte. Um dos outros artistas, agora, se me puder acompanhar, nesta parte, será o Fernando Lobo. Enfim, temos aqui alguns dos seus quadros. Tem uma forma de se mostrar, geralmente de cores alegres, simples, com traços de infância, outras vezes figurações de um desenho muito rico, mas por outro lado, de grande simplicidade. É difícil às vezes, quando se começa a desenhar, não complicar demais. Por vezes, o que é que nós vemos no artista é que chega a uma certa altura que ele devia parar. E depois continua. Estraga que continua. Ficar no limbo da beleza, da simplicidade é extraordinariamente difícil. E eu penso que Fernando Lobo, enfim, o faz e consegue fazê-lo. E temos aqui várias figuras, muitas vezes em arte de pequena dimensão, não tem mais de 20 por 20, por exemplo, aqueles pequenos desenhos, ou mesmo as telas, talvez 30 por 40, mas de qualquer forma é o suficiente para ele, de certa forma, nos servir com belas imagens. Sem dúvida. No meio de tudo isto, pronto, nós acabamos por também preencher alguns espaços, de introduzir algumas obras nossas que estão disponíveis, não serão o âmago desta exposição. Esta exposição seriam, de certa forma, estes 6 artistas, os atores principais. E continuamos, de certa forma, também a apostar noutras situações. Por exemplo, aqui a Elsa Brocata, aqui espanhola, portanto é uma artista espanhola, que aparece com uma digitografia. Nós estamos neste momento a lançar no mercado, como a AL Premium, digitografias numeradas.
Digitografias. São Não. litografias, no fundo, mas hoje a litografia, Claro. a maior parte delas é feita com computadores de alta capacidade, que permitem, de certa forma, grande fidelidade da cor e depois impressas numa impressora de grande qualidade, industrial, de offset, que depois permite conseguir, efetivamente, belas obras e com grande capacidade de reprodução. Valem como originais, porque são séries limitadas e numeradas, a maior parte delas assinadas pelo próprio autor, e outras vezes, de certa forma, certificadas para Albuquerque Lima. Mário Silva já não pode assinar, não é? José Penicheiro já não pode assinar, e então, nesses casos, é a Albuquerque Lima que certifica essas digitografias. Garante que é uma forma autenticidade, de entrar, que permite a autenticidade. E sendo numeradas, cada uma delas vale por um original. Nós inicialmente começámos com emissões de 100 litros, 100. Depois começámos a reduzir progressivamente. Hoje fazemos emissões de 25, 30. Que é uma forma de nós entrarmos um bocado também na era digital. Hoje já começa a ser possível a inteligência artificial começar a criar arte. Isso começa a grandes discussões. Nós, quando estivemos na feira, na feira internacional, que fizemos aqui em Coimbra, na FIART, Arte Europa, tivemos pela primeira vez, eu penso que em feiras de Portugal, a chamada inteligência artificial, mas de uma outra forma, em que estava previsto e não foi possível, era apresentar figuras, enfim, no meio de nós, que andavam a passear no meio de nós, que isso foi posteriormente feito, não é? Hologramas, no fundo. Os hologramas e tudo isso. E nós conseguimos, num dos stands, precisamente fazer isso. A pessoa via o quadro e depois, no computador, conseguia ver aquele panorama em 3 dimensões. E via aquela figura de costas, de lado, etc, etc, aquela que estava com planar de um quadro, não é? Pronto. Chamada realidade aumentada. Hoje começa a aparecer, de facto, esse problema da inteligência artificial, que teoricamente criaria arte. Não. E começa uma grande discussão logo, porque, de certa forma, então, para que é que há artistas? Se a inteligência artificial faz isso por nós e tal. Eu penso que isso é um logro, porque tem de haver sempre intervenção humana. Porque mesmo que o artista queira criar uma obra com a tal inteligência artificial, isso é mediado pela sua seleção. Algumas servem, outras não servem. Mas o homem controla sempre. E controla de tal maneira que, inclusivamente, pode utilizar a tal inteligência artificial, isso poderá ser feita para quadros antigos, velhos quadros, de certa forma aproveitar-se dele e para criar. E depois para criar, ou ele com o pincel, depois de ter obtido essa conversão para uma nova figuração, aquilo que soube tem com a inteligência artificial. Mas pode fazer, sei lá, mudar a cor do cabelo, variar isso, mas dali vai resultar também muita porcaria que não é aproveitável. Portanto, eu penso que essa seleção, que não se aflijam as pessoas, que não vamos deixar vão ser substituídas. A inteligência artificial a substituir as pessoas nas decisões e toda essa utopia que, quanto a mim, não é realizável na medida em que se a fiscalização do humano. E é perfeitamente lícito pedir à inteligência artificial que nos dê um esboço, enfim, introduzindo determinados fatores que nos criem uma figuração que depois pode ser pintada à mão ou qualquer coisa do género. Portanto, aquela discussão disparatada que eu às vezes ouço de dizer, não, e tal, os artistas é uma entidade sorosa e em desaparecimento, porque a inteligência artificial vai fazer tudo. A dizer, senhor, a inteligência artificial vai fazer arte, é um bem público, e aquelas peças eram bem públicos, não eram comerciáveis. As pessoas enganam-se fundamentalmente. Porque há pouco tempo, uma peça de inteligência artificial da Christie's foi vendida por 84 milhões de euros. E assumindo que era uma peça de inteligência artificial. O que não é lícito é, depois, de certa forma, como acontece com as litografias, nós devemos ser claros, devemos dizer como é que as coisas foram obtidas, como é que aparecem aquelas coisas nas galerias. Acima de tudo.
mas, e não, quer dizer, tornar como uma peça humana uma peça de inteligência artificial. Isso é que seria desonesto. Mas que ninguém se assuste, porque o homem, penso eu, tenho esperança nisso, continua a controlar todos estes esquemas e todos esses sistemas. Estamos mesmo no final. Pronto. Eu só ia aproveitar a convidar quem nos está a ver, a dar uma outra volta à Galeria de Arte, até porque há aqui quadros... E agora, já agora lembrar, pronto, que estamos presentes na Galeria da Mutualidade da Previdência Portuguesa, da Previdência Portuguesa até dia 27 de novembro. E esta exposição que nós agora estamos aqui, que serve de base para a nossa conversa, não é? Vai estar presente na Galeria Albuquerque e Lima até dia 17, ou seja, até ao próximo fim de semana. Até ao próximo fim de semana. Fica aqui este convite e vale a pena mesmo visitar lá embaixo, na Previdência Portuguesa, na Casa da Mutualidade, um mundo fascinante de Amamed, conhecer no fundo quem é Amamed através da sua arte, das suas esculturas, das suas obras, dos quadros, e aqui na Galeria de Arte Albuquerque Lima, onde nós nos encontramos, e convidamos a quem nos escuta todos os dias a passar por cá, porque está aqui uma linda colaboradora do professor Amamed Albuquerque a explicar as obras que aqui estão patentes, e esta é uma coletiva, como disse o professor Amamed, que foi buscá-la, entre aspas, na exposição. A continuação de uma feira internacional. Que engarrafámos para funcionar aqui, de certa forma. A todos um bom fim de semana, professor. Um bom fim de semana.